Aumenta o número de mulheres na Câmara Federal. O Partido dos Trabalhadores engrossa a fileira das mulheres no Congresso, com 19 deputadas federais. O partido ampliou a própria bancada feminina em 90%. A gente vai falar sobre esse assunto e outros mais com a querida Carol D'Artora, ela que é deputada federal pelo PT do Paraná, eleita a primeira mulher negra deputada federal daquele estado, e integrou também a equipe de transição para o governo Lula no grupo de trabalho de desenvolvimento social. Olá, Carol, bom dia, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia. Muito obrigada. Feliz de ter sido convidada para estar aqui, conversar um pouquinho, fazer essa entrevista. Bom dia. Bom dia, nós é que estamos muito felizes, viu, Carol, com a tua presença. E, Carol, vamos falar aqui sobre a tua eleição, né? Você tem dito que a tua candidatura, a eleição, é uma resposta de luta e resistência do movimento negro e do movimento de mulheres, é isso? É isso, é essa resposta. Somos 9 mulheres na Câmara Federal agora, num universo de 513 deputados. Então, isso fala dessa luta, dessa trajetória gigante e histórica que as mulheres negras vêm fazendo para estarem representadas nos espaços institucionais. Então, com certeza, é essa luta ancestral e essa denúncia que a gente vem fazendo há muito tempo de que existe essa subrepresentação no Brasil e que ela precisa ser superada em todos os espaços. Exato, e vamos falar da tua trajetória, né, Carol? Você também que já foi vereadora, também única mulher negra, né, eleita vereadora em Curitiba. Eu queria que você falasse dessa luta, enfim, política. Como é que você começou, né, nessa fileira política, digamos assim? Infelizmente, a gente está num país que não permite muito que mulheres como eu possam sonhar. Então, para nós, o que é idealizado para nós, o que é colocado para nós, não é que sejamos políticas, cientistas. Os sonhos para nós são muito reduzidos, muito dentro de uma caixa. Então, jamais imaginei, né? Não imaginava que um dia seria vereadora, não imaginava que seria um dia deputada, que seria a primeira deputada negra eleita pelo estado do Paraná. Não é algo que eu cresci imaginando. Mas eu venho de uma família de mulheres muito guerreiras, muito batalhadoras. Tive uma avó em quem eu me inspirei muito. Minha avó era professora, minha mãe também professora. Então eu olhava a profissão delas e aquilo me inspirava. Eu me inspirei muito na minha avó. Ela foi uma professora incrível. Quando eu caminhava com ela pela cidade, as pessoas elogiavam, vinham conversar com ela e falar: nossa, você foi uma professora que mudou minha vida, você foi uma professora que fez toda a diferença para mim. Então eu achava aquilo muito lindo. E eu quis ser professora, porque eu via muito valor nessa profissão, achava muito lindo a forma como minha avó levava essa profissão, e aí eu cresci querendo ser professora. Mas, ao mesmo tempo, sou de uma família de militantes do movimento negro. Então, minha família já é muito atuante nas questões de combate ao racismo há bastante tempo. Então, isso foi somado, porque somos do estado do Paraná, eu sou da cidade de Curitiba, nasci em Curitiba, uma cidade com um racismo estrutural muito pesado, e é muito difícil para as pessoas pretas como eu construírem, produzirem a sua vida na cidade de Curitiba, mas eu tive essa base da família sempre nos positivando, sempre nos enaltecendo e dizendo, né, demonstrando, falando: olha, a nossa cidade é racista, o nosso estado é racista, a vida aqui é muito difícil, mas o problema é deles, né? O racismo não é um problema nosso, o racismo é um problema deles. Isso é uma ignorância. E aí eu somei as duas coisas, pensei, eu como professora, eu via essa coisa linda dessa profissão, que é poder conversar com as pessoas, produzir senso crítico, produzir formação. Então, uni as duas coisas. Eu queria demonstrar para o mundo que o racismo é uma besteira, uma idiotice, e não só o racismo, como tantas outras questões que nos colocam
como uma sociedade atrasada, inclusive, a pobreza, a miséria, a desigualdade, o machismo, a misoginia, que levam à violência absurda que as mulheres sofrem, tudo isso eram coisas que eu entendi que poderiam ser tratadas no universo da educação. Então, eu somei a professora com a militante e foi assim que a vida me levou para esse lugar de ter sido eleita a primeira vereadora negra em Curitiba e agora a primeira mulher negra eleita deputada estadual do Paraná, né? E costumo dizer que sou uma educadora na política. O meu ofício é a educação, eu sou professora e acredito que esse é o ofício que tem poder de transformar o Brasil. Não é à toa que é tão atacado e que foi tão atacado no último período. Exato. Você é professora, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, doutoranda também em tecnologia e sociedade, né? Historiadora, enfim, sindicalista também, né? Queria que você falasse também dessa tua luta, né? No sindicato também dos trabalhadores em educação pública do Paraná. Eu queria que você falasse dessa luta como militante. Depois, em seguida, eu quero que você fale como foram, né, esses 4 anos como vereadora, né, mulher negra, enfim, nessa sociedade tão reacionária, né, que aí em Curitiba, o que você também deve ter sofrido aí, hein? Carol, conta pra gente. Não vou. É ruim, né? Porque a gente fez tanta coisa linda em Curitiba, a gente fez propostas incríveis, aprovamos o projeto de cotas. Cheguei com uma política muito. Cheguei com uma política muito avançada para a Câmara de Vereadores de Curitiba, mas não porque eu sou muito avançada ou muito inteligente. A gente chegou com uma política muito avançada porque a gente chegou com a força dos movimentos sociais, com a força dos movimentos populares, a gente chegou com essa contribuição que vem sendo acumulada nas lutas populares há muito tempo. Então, quando eu cheguei na vereança em Curitiba, o desejo, tanto meu quanto da minha equipe, era colocar esse acúmulo que a gente tem, esse acúmulo de conhecimento, esse acúmulo de soluções e alternativas políticas que a gente vem acumulando ao longo das lutas em prática. E isso deu toda a diferença no meu mandato, né? Mas, então, portanto, eu fico até triste de que esse mandato tenha sido marcado também por tanta violência. Porque, para além de ter sido um mandato que sofreu muita violência, sofri muita violência por ser a única mulher negra naquela Câmara, e foi esse período nefasto, foi nesse período do governo Bolsonaro, a gente não pode deixar de falar isso, esse governo que, durante o seu período no poder, aumentou de uma forma gritante o número de células neonazistas, colocou nosso país novamente no mapa da fome, nosso país voltou para a fome. Eu me elegi na Covid, então eu me elegi em 2020, a gente estava no auge da Covid e teve que viver isso a partir, né, desse lugar de decisões, né, que é a Câmara. Então tem que fazer toda a luta contra representantes políticos ali dentro que defenderam, porque o presidente estava defendendo, o ex-presidente estava defendendo cloroquina, ivermectina, não vacina, o negacionismo. Então, fazer esses embates foi muito duro e fazer esses embates como uma mulher negra foi mais difícil ainda, porque é aquela coisa de ter que provar competência o dobro, isso está colocado para as mulheres, nós continuamos tendo mais anos de estudo que os homens e ganhando os menores salários, não estando nos espaços de liderança. E o que eu vejo que é o mais triste hoje nessa minha trajetória e no que eu venho fazendo, não ter palavra de autoridade. Os homens, eles podem sair, sabe Deus lá de onde, e tudo que eles falam, a sociedade automaticamente, se for um homem, cabeça branca, acima de 40 anos, automaticamente, sem que ele precise provar nada, a sociedade lhe dá a razão muito facilmente. Então, para uma mulher, já é difícil ter uma palavra de autoridade, já é uma batalha conquistar esse lugar. Uma mulher negra, então, né? Eu acho engraçado, acho até hoje, né?
rio por dentro de mim, porque eu coloquei para mim a ironia e a comédia como um instrumento de luta. Então, quando a situação é muito pesada, quando a situação é muito feia, eu dou risada, porque eu vejo o ridículo daquela situação. Então, ao longo da minha trajetória, eu fico rindo dentro de mim, de algumas coisas que as pessoas me dizem. Quando eu falo de política, quando eu falo dos projetos que a gente está fazendo, as pessoas falam, nossa, mas como você fala bem? Nossa, daí eu rio dentro de mim, né? Porque não era para falar bem. Eu sou uma professora, como você acha que eu sobrevivi, né? Não, é Então, incrível. Diga, diga. foi essa trajetória muito marcada por violência mesmo, e aí a inaceitação racista, né? Sofri ameaça de morte, tenho 17 processos em Curitiba, pessoas já estão sendo convocadas para depor, enfim, toda essa trajetória marcada mesmo pela violência política que eu costumo dizer, né? Violência política de raça e gênero somadas. Essa eu tive que conhecer mesmo. Então, é um Exato. pouco essa história. Entendi. Quando você fala, né, que a mulher ela não tem a palavra de autoridade, né, você estava comentando a respeito aí dos homens, como também participar da Marcha Mundial de Mulheres. Sabe que a gente tem muitas integrantes da marcha que são nossas ouvintes aqui, viu? Eu queria que você falasse um pouquinho o quanto foi importante, o quanto é importante a Marcha Mundial de Mulheres aí na tua vida, na tua Ai, trajetória. e que legal ver essa pergunta. Olha, eu já fiz muitas entrevistas e as pessoas não me perguntaram especificamente da marcha, mas vou aqui retomar porque eu não te respondi sobre o sindicato, né? Então, eu sou do Verdade. Sindicato das Trabalhadoras da Educação do Paraná. É um sindicato enorme, um sindicato muito grande, com uma base espalhada por todo o estado. São 27 núcleos no estado do Paraná, é muito enraizado e também é uma escola de luta. Então, quando eu fui para a sala de aula e comecei a dar aula, uma colega me convidou para me sindicalizar. E eu já, militante, toda sonhadora de querer transformar o mundo, falei, com certeza, né? Porque eu quero transformar o mundo a partir da sala de aula, mas eu quero transformar as minhas condições de vida, né? Estava vivendo aquela realidade de muitas horas de trabalho, que é a realidade das trabalhadoras da educação, muitas horas de trabalho, carreira estagnada, falta de concurso público. Eu, professora em contrato temporário, quero ir para o serviço público, tinha esse sonho, e nada de sair concurso. Então, quando essa colega me convidou, eu falei, agora, mais essa luta aí, essa aí eu também tenho que fazer. E aí, no sindicato, eu conheci a marcha, porque a marcha se organiza no estado do Paraná muito através também do meu sindicato, que é um sindicato de base majoritariamente feminina. E se a gente não tratar das questões feministas dentro desse sindicato, a gente também não entende a nossa luta. Por que, que a educação é tão atacada? Por que, que as trabalhadoras da educação são tão desvalorizadas? Porque é ainda essa profissão que é vista como tarefa de mulher, obrigação de mulher. As tarefas do cuidado, né? E a educação, a saúde estão colocadas aí como tarefas de cuidado. Ainda existem pessoas que têm a mentalidade e acreditam que uma professora doutora que está dentro de uma sala de aula, ela está ali para ser babá. Ela não está ali para ser babá, ela está ali para formar, para educar, para produzir consciência crítica. Isso exige profissionalismo, isso exige dedicação, isso exige estudo, exige tempo de organização e exige competência. Então, esse trabalho precisa ser valorizado. E essa desvalorização, ela é diretamente ligada ao fato de ser trabalho de mulher. Então, não tem como a gente falar de educação, falar das trabalhadoras. Somos sindicalistas, sim, viu, sindicalistas? Aceitem. Somos sindicalistas, mulheres e feministas. E foi dentro do sindicalismo, esse sindicalismo interseccional, que é a interseccionalidade, essa capacidade de pensar gênero, raça e classe,
foi dentro desse sindicalismo esse sindicalismo interseccional que eu conheci a Marcha Mundial das Mulheres, o que para mim foi assim algo que deu um diferencial também muito grande, porque muita coisa que eu vivia, e por vir dessa família que, como falei, é do movimento negro, eu pensava que era por ser negra. Muita coisa que eu vivi, primeiro por ser negra, depois por ser pobre. Então, o que eu estou sofrendo aqui, as barreiras, as dificuldades, é porque eu sou uma pessoa negra, depois porque eu sou uma pessoa da classe trabalhadora, então venho de uma família pobre, são dificuldades econômicas, mas o feminismo, a Marcha Mundial, me mostrou que existia também, organizando todas essas dificuldades, a questão de gênero. E isso veio muito forte para a minha vida, e aí eu me aprofundei mesmo, né? Entendi, junto com a Marcha Mundial de Mulheres, essa desigualdade de gênero, e me aprofundei no feminismo interseccional, que é esse feminismo que vai considerar gênero, raça e classe. Certo. Agora, Carol, vamos falar dos desafios como deputada federal, né? A gente tem várias mulheres também, igualmente inteligentes, fortes como você, inclusive no próprio Partido dos Trabalhadores, né? E como é que você, enfim, já está sentindo a tensão ali em Brasília, né? Quais são aí os principais desafios, na sua opinião? Você que também participou aí da parte, né, do governo, dessa transição do governo Lula. São muitos desafios ali, né? São muitos, trazendo um pouco, né? Participei do GT de transição, especialmente no desenvolvimento social e combate à fome, que agora é ministério, e que está com esse país herdeiro de uma política, de uma necropolítica. Então, o que o Bolsonaro fez foi uma política de morte, uma negação absoluta daqueles que compõem esse país, que são povos indígenas, povos originários, população negra, mulheres, pessoas pobres, todos esses foram desconsiderados. Não houve política social praticamente no governo Bolsonaro, o que realmente promoveu um empobrecimento, promoveu uma volta da miséria extrema, absoluta e da fome para o nosso país. Então, a fome é esse grande carro-chefe, né? E a gente está vendo, por exemplo, o que está acontecendo com os povos Yanomamis, e esse é o símbolo, essa ficou sendo a grande marca desse último período. Quais são as dificuldades dentro da Câmara de Deputados? Para mim, que vim de uma Câmara muito pequena, lá em Curitiba, éramos 38 vereadores, apenas 8 mulheres e apenas 3 de esquerda, apenas 3 do Partido dos Trabalhadores. Então, era tudo muito difícil, tudo muito travado. Agora, eu venho para uma bancada de mulheres potentes, experientes, que tem a sensibilidade de entender muito do que eu estou dizendo. Então, ao mesmo tempo que o desafio se torna maior, é muito grande, e a gente tem muito por fazer e recuperar para o nosso país, ao mesmo tempo eu não me sinto sozinha. E realmente é algo que está me trazendo muita alegria, porque passei muito sozinha, né? Passei por um período de estar muito sozinha, de estar falando coisas muito sozinha, de ter uma voz muito sozinha. Agora eu me sinto muito acolhida. Já temos a bancada de mulheres, já conseguimos fazer movimentos importantes, como, por exemplo, fazer um movimento para que a gente tivesse uma representação de mulher na mesa diretora da Câmara, porque os homens não pensaram nisso, né? Então, a Maria do Rosário, uma companheira, assim, experiente, maravilhosa, uma guerreira na luta pelos direitos humanos, e, enfim, tantas lutas, né, na luta das mulheres. A gente conseguiu garantir a presença dela na mesa diretora, e outras políticas, né, como, por exemplo, agora a união que a gente tem que fazer para demonstrar que, sim, esse país, todos os debates, os grandes debates são os debates econômicos. Né? Os grandes debates são os debates sobre a taxa de juros, o debate sobre o Banco Central, sobre a taxa, né, de juros e a necessidade urgente que o nosso país tem de fazer reforma tributária. Então, esses são os grandes temas. Mas nesses grandes temas, a gente precisa ter esse olhar interseccional.
porque senão a gente não promove as transformações que precisa fazer mesmo e que tem o potencial de mudar o nosso país. E aí é onde eu digo que vem a importância desse nosso olhar e a importância da nossa presença onde essas discussões estão sendo feitas. Porque se a gente olhar a reforma tributária a partir de um viés, a gente não consegue perceber que, por exemplo, a reforma tributária é muito mais importante para as mulheres negras do que para qualquer outro sujeito dessa sociedade. Porque são as mulheres negras as que mais pagam impostos, por incrível que pareça. Porque como o imposto no nosso país é sobre o consumo, são elas que mais consomem no mercado, por exemplo, que consomem lá o pacote de arroz, a cesta básica, a roupa para criança, o uniforme para a escola. Então, a gente tem uma pirâmide invertida. Paga mais imposto uma trabalhadora doméstica, né? E ainda vivemos essa lógica de que a maior parte das trabalhadoras domésticas são mulheres e mulheres negras, elas pagam mais imposto do que um super rico para comprar um helicóptero. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, é isso que tem que ser transformado. Uma discussão que eu venho trazendo nesses debates econômicos é a questão do imposto de renda para trabalhadoras domésticas, né, que já têm baixos salários, toda a dificuldade que a gente tem para o trabalho doméstico ser reconhecido como trabalho, que até hoje, né, a gente ainda vive numa sociedade que entende o trabalho doméstico como uma extensão da escravização. Então, é a mulher negra que está fazendo, é quase uma escravizada. Ou coisa de mulher, então, o homem ainda não se ocupa com o trabalho doméstico. Essa é a razão da desvalorização desse trabalho. E aí, o imposto de renda, quando essa mulher consegue ter uma carteira assinada, um imposto de renda muito alto. Então, a gente tem que pensar, né, em deduzir imposto de renda de trabalhadoras domésticas. A gente tem que pensar em deduzir imposto de renda de mulheres recebedoras de pensão alimentícia. Como é que a gente vai ficar taxando com taxas muito altas e com imposto de renda uma mulher que é pensionista, que às vezes tem 3 filhos e daí com muita dificuldade faz com que o responsável genético pague a pensão e ainda essa pensão ser taxada dessa forma. Então, o debate econômico, o debate da reforma tributária, o debate fiscal, o debate de dedução de imposto de renda, ele é urgentemente um debate para nós, mulheres. Mulheres, peguem essa pauta, abracem, saiam aí olhando para as figuras políticas em quem vocês votaram e vamos fazer esse debate, porque esse debate pode mudar a nossa vida. Maravilha, Carol, olha, você estava falando aqui, meu coração bateu mais forte, eu estava sentindo aqui o ritmo do coração, que eu sou filha de empregada doméstica, que já faleceu, uma pena, mamãe, mas, enfim, tem toda uma história, então acho que tem muita gente que deve ter tocado um coração, assim como o meu, tocado forte nas suas palavras, viu, Carol? E a gente te agradece demais, viu, por essa representatividade de você agora no Congresso, e parabéns por sua luta e por toda a tua história, toda a tua trajetória. Eu espero contar com você mais vezes aqui no jornal, viu, Carol? Com certeza. Fiquei muito feliz pela entrevista, muito obrigada pelo convite. Pode contar, sempre que eu puder, a gente vem aí atualizar os temas. Tá ótimo, querida. Olha, muito obrigada. Um forte abraço para você, para todas as mulheres da tua família, viu? Parabéns mesmo por ter, né, tido essa formação toda, viu? Parabéns, minha querida. Um beijo para você. A gente conversou aqui com a Carol D'Artora, ela que é deputada federal pelo PT do Paraná. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.